para convencer a vir jogar aqui no Vasco? Obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos. Muito feliz de estar na presença de vocês aqui. As conversas se iniciaram em dezembro, quando ele me ligou pela primeira vez. Não foi a primeira vez que ele me ligou depois que eu saí de São Paulo, que trabalhamos junto. Ele sempre procurou saber como eu estava, procurou entender todas as situações, enquanto ele esteve empregado em outros clubes e também fora dos clubes. A gente tem uma relação boa de fora do campo e dentro do campo também tivemos uma ótima relação quando trabalhamos. E as primeiras conversas foi ele apresentando o projeto, apresentando o interesse e pedindo para dar seguimento às conversas. Tudo bem, Brenner, seja bem-vindo. Durante esse processo da sua vinda, né, e toda a nossa apuração, a gente sempre ouvia que algo determinante para que você estivesse aqui hoje, para que você esteja aqui hoje, era a sua vontade de estar aqui, era a sua vontade de vestir a camisa do Vasco. Então, eu queria que você falasse, para além da conversa com o Diniz, da relação com o Diniz, o que te fez aceitar e querer estar aqui vestindo essa camisa? Primeiramente, no momento não estava nos planos voltar ao Brasil, mas quando chegou a oportunidade de vir ao Vasco, que o projeto me foi apresentado, já conhecia a grandeza do clube, joguei contra a torcida e foi muito difícil, então imaginei esse clube gigantesco tendo interesse em mim e tendo esses torcedores ao meu lado, com certeza é uma oportunidade que a gente tem que aproveitar. Brenner, boa tarde, Thiago Tosh. O Vasco tem muitos atacantes ao longo da história que moram no coração da torcida. Como que você lida com a pressão de ser um atacante que tem que dar alegrias ao torcedor do Vasco? Eu fico lisonjeado do Vasco ter me dado essa oportunidade e de poder me valorizar, de poder me dar a oportunidade também de vestir essa camisa. Sei da grandeza de todos os atacantes que o clube esteve. Venho aqui para tentar escrever meu nome na história do clube. Esse clube é gigantesco e espero que seja com títulos. Boa tarde, Brenner. Cícero Mel, da ESPN, dos canais Disney. Muito sucesso para você aí, vestindo essa camisa aí com tanta tradição. Queria que você se definisse seu estilo de jogo para a torcida. Às vezes tem muito torcedor jovem que não viu você jogar no Brasil. Então você definisse qual é o seu estilo, as suas características de jogo e como lidar com uma pressão que vai ter de substituir um jogador como o Ryan. Você é o centroavante, é o cara que vai ser encarregado de fazer os gols para concluir as jogadas. E o Ryan estava se tornando, já era um grande ídolo da torcida do Vasco, que sai agora, você sabe, vai haver a comparação, é inevitável. Primeiramente, parabenizar o Ryan por o que ele fez no Vasco aqui, parabenizar a trajetória dele, acompanhei um pouco da história, do momento que ele estava vivendo aqui, desejar boa sorte. Venho para somar, sou um jogador voluntário para a equipe, um jogador que tem acredito eu que tem uma ótima finalização, que encaixa no perfil do estilo de jogo do treinador e um jogador que se movimenta bastante, ataca as profundidades. Não sou um centroavante de área, centroavante mais de mobilidade, que busca sempre o caminho do gol. E a pressão? Pressão, eu cresci com pressão, cara. Eu venho de uma realidade muito difícil, então fui para São Paulo muito cedo, cresci num clube que é o São Paulo, onde sempre teve pressão, na base ou no profissional, e agora no Vasco é buscar trabalhar para controlar essa pressão e fazer dessa pressão a motivação a mais dentro de campo. Boa noite, Brenner aqui. Brian Lucas, do Colina 1927. Bem-vindo ao Vasco. Você rodou nos Estados Unidos, na Itália, jogou no São Paulo também. Eu queria que você falasse o que você viu quando encontrou aqui. Questão de estrutura, como que está o Vasco nesse momento. E queria perguntar para você também questão do planejamento que você falou, que o Diniz foi atrás de você. Se é um planejamento ambicioso, se o Vasco quer buscar títulos esse ano. Obrigado. Frequentei 2 países nesses últimos anos jogando profissionalmente, 2 países de primeiro mundo. Voltei ao Brasil. De início, quando surgiu a oportunidade de vir ao Vasco, a gente veio na memória um passado recente das coisas difíceis, de escutar outros jogadores falando. Mas quando realmente o projeto foi apresentado, desde quando eu cheguei, a estrutura do CT, a quantidade de oportunidade de excelentes profissionais que tem no clube,
é notório que o clube está mudando e está voltando e tem tudo para voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído, que é sempre no topo. E estou muito feliz. O planejamento foi o Diniz ligar, a gente começar a amadurecer a ideia, entender o trabalho que estava sendo feito ao redor, tentar acertar com os clubes. Então, estamos seguindo esse planejamento aí até a estreia para ver quais são os próximos passos. Brenner, boa tarde. Amadeu dos canais NTV e Boteco do Amadeu Vasco. O Vasco vive um momento de reconstrução. Que tipo de protagonismo você pretende assumir dentro desse processo? Obrigado, bem-vindo. Espero que seja o protagonismo de um jogador que veio para somar, de um jogador que agrega com gols e que ao fim dos jogos, independente dos gols ter saído, seja os 3 pontos, e um jogador que vem com a ambição de conquistar título pelo Vasco. É um clube que tem que mudar essa história e tem que almejar títulos, que é o mais importante, que é o clube que não pode ficar sem ganhar. Brenner, boa tarde. Rodrigo Crivellari, Digão, do podcast Cruz Maltino. Na sua chegada lá no aeroporto, eu te fiz a pergunta das suas características, né? E agora eu quero saber o seguinte: você tem algum número já na sua cabeça de alcançar em gols na temporada de 2026? E também queria aproveitar e perguntar como que foi a recepção do grupo na sua chegada. Claro que os números a gente sempre quer mais, mas ainda não fiz essa conta comigo. O mais importante são os 3 pontos. Se os números finais de todo jogo tem que ser 3 pontos para o Vasco, e se eu tiver a oportunidade de marcar, farei de tudo para estar concentrado, para ser eficiente. Quanto ao grupo, o grupo me recebeu muito bem, já conheci alguns jogadores, o ambiente aqui é incrível, as pessoas que trabalham aqui são muito qualificadas e os jogadores têm ótima qualidade, me surpreendeu bastante, e na recepção foram muito amigos, muitos parceiros e me deixaram bem à vontade. Boa noite, Brenner. Desde a época de São Paulo, Fluminense, você lida com o Diniz e, assim, quando a gente ouviu a questão do planejamento para você, a gente ouviu que o Diniz planejou 2026 com um atacante com as suas características. Por que você e Diniz se dão tão bem dentro e fora de campo? Eu queria perguntar a sua parte física, quando que você planeja estrear e quanto tempo você acredita que pode estar em campo quando estrear? Acredito que eu e o Diniz temos uma boa relação devido a alguns períodos de convivência, períodos difíceis e também de ótimos períodos, onde ele foi muito eficiente em me fazer entender o meu lugar no futebol, o meu lugar no clube, no São Paulo, onde eu estava. Ele foi muito capacitado, muito feliz em me dar a oportunidade, mas antes de me dar a oportunidade de conversar comigo, de me fazer entender. Uma pessoa que fora de campo ele sempre busca ajudar os atletas, e dentro de campo ele cobra bastante, às vezes tem sua forma de cobrar, mas eu acho que ele não está ali para prejudicar ninguém, e se realmente todos os atletas entenderem a ideia, o que ele está pedindo,